Carol, então vamos para cima porque temos um assunto topíssimo real. agora aqui. Que aumenta aí, Serginho, o número de mulheres, né, que optam aí por ter o filho aí depois dos 35 anos. É verdade, Carol, mas como preparar então estas meninas ainda nesta idade para a maternidade? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica Giovana Rodrigues. Psicóloga Giovana Rodrigues. É isso aí, psicóloga. Eu olhei lá, psicóloga, mas falei mesmo. Eu tô assim, uai, será que é médica e psicóloga? Não é psicóloga. Seja bem-vinda, bom dia, querida. Bom dia. Bom dia, Da Serginho, dica da Carol, Giovana bom dia de a Paula. todos. Da dica da Giovana de Paula agora para o bate-papo com a Giovana Rodrigues, tá vendo? Sim. E só lembrando aqui que você pode e deve participar, gente. O programa aqui ao vivar são 10h16 da manhã. 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda sua pergunta, tira sua dúvida, aproveita que está aqui para a gente poder, né, te ajudar, te auxiliar, porque isso tem sido algo muito comum, né? Tem se tornado algo muito comum. É verdade. Às vezes até planejado. Sim. Já pelas pessoas. Eu vou ter depois de tal idade. Verdade. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 20 anos, 65% das mulheres têm tido filhos após os 35 anos, né? E o que a gente pode pensar a respeito disso? As mulheres, elas têm, o objetivo delas tem sido em volta da vida profissional, em torno do profissional. Elas primeiro preferem organizar essa parte profissional, planejar essa parte da independência financeira, para depois planejar a criança. Também podemos pensar assim, tem esse lado, porque a gente fala assim, às vezes o prefere, às vezes soa então eu deixo de lado. Mas hoje as coisas também não são, às vezes, tão fáceis. Hoje tudo é muito mais complexo também do que antes. Então, por exemplo, eu observo que quem, às vezes, tem uma condição financeira, às vezes, melhor, às vezes até tem antes. Porque ela tem pessoas, às vezes, que vão auxiliar naquele processo. Ela tem uma estrutura para isso. Aí, às vezes, outras que, às vezes, até gostariam de ter, mas não tem essa estrutura toda, acabam se organizando. E aí eu aproveito para acrescentar que aí o Sérgio também entra. A vida antes era muito mais simples. Você vivia muito melhor com muito menos. Verdade. Hoje, seu filho tem que aprender inglês, várias coisas. Hoje o custo de muitas coisas é mais alto. Os homens, às vezes, também... eu vejo que, às vezes, muitos homens não estão conseguindo sozinhos dar conta da casa. Financeiramente falando, que eu falo também. Então, isso acaba sendo... Eles não pegam aquilo para ele. A minha responsabilidade não é isso, não. Mas nossa. Bom, é bom que você fala também. Mas eu acho que tem muito a ver, mais um assunto envolvendo a modernidade. Né? Sim. A modernidade dos novos tempos, Sim. Que é a divisão de tarefas, divisão financeira, divisão da educação dos filhos. É o esperado, né, Carol? E aí vem também ainda com, né? Com um viés também ideológico, onde emerge aí um feminismo, né? E até um feminismo aí crescente, onde mostra que até o próprio homem não é levado a pensar sobre essa sua posição exclusiva, vamos dizer, mas participativa, de forma que dá para a mulher também essa condição e gera para ela uma obrigação também, né? Sim, é verdade. Então, hoje, em virtude de todo esse contexto que nós estamos vivendo, a tendência é que isso aumente cada vez mais. Eu estou dizendo assim, do número de mulheres engravidando após os 35 anos. Sim. Mesmo porque após os 35, como que a mulher está? Ela está mais madura, ela consegue fazer um planejamento melhor dos seus objetivos, né? Não só financeiros, mas em família, em tudo que envolve os objetivos dela mesma em si. Né? Então, ela consegue pensar nas coisas de forma mais consciente, de forma, por exemplo, planejar uma gravidez, por exemplo. Ela precisa de ter, nessa fase, ela vai ter um pouco mais de paciência, vai lidar melhor com as frustrações, quando a criança, por exemplo, tiver alguma questão, ela consegue se organizar melhor, procurar ajuda ou não, ou estabelecer uma meta
para conseguir resolver esses problemas. Porque eu vejo também um outro lado aí sobre um lado mais difícil disso aí também, não só pelo aspecto físico de gerar, mas pelo aspecto físico de cuidar. Sim. Porque, por exemplo, se a gente vai ver aí uma mulher com 35, 36 anos, que está trabalhando extremamente ativa, produtiva, ela vai, para cuidar daquela criança ali, quando a criança tiver 10 anos, ela já está com 45. É verdade. O pique é outro. Até nesse meio tempo, nesse ínterim aí, ela talvez até a mamãe dela, a vovó, a sogra Coral, o que acontece? Ela já não tem mais aquela coisa para ajudar também no cuidado com os filhos. Aí terceiriza também um pouquinho dessa educação, porque ela já não tem aquele pique. Imaginemos aí também que o homem, talvez o maridão lá, o papai ali, da mesma faixa etária, um pouco mais velho. Aí o cara já vai estar com 50 e um menino com 10. Aquela condição de pele, de jogar futebol, de rolar. O ânimo, né? O cara já está descendo a serra. Mas é isso que eu ia dizer. A questão também, e tem essa questão também de delegar funções, né? Quando essa mãe não tem uma estrutura para cuidar dessa criança, com babás, enfim, ela pode estar delegando sim para os avós, né? Aí depende como que vai ser isso. É tempo integral? É só um pouquinho quando precisa, para sair, um vale-night com o marido? Os avós virarem pai e mãe do menino? Depende, né? Como que é isso? Como que isso funciona? Porque aí também tem esse outro lado da balança, aponta que muitos avós, principalmente as avós, elas tendem a um estado depressivo por causa disso. Por incrível que pareça, ainda que lide com o neto, o netinho... Porque elas queriam ser avó, elas não queriam ser mãe. Exatamente. Daquele menino, naquela idade. Então, aí, olha só, os desdobramentos... São desdobramentos, exatamente. São muito sérios, né, muito Giovana? Sérios. Então, mas eu ainda penso que essa gravidez tardia, tardia não, essa gravidez pós 35 anos, ela vem de uma forma mais consciente dessas mamães, eu penso. Porque eu penso também que pode ser algo mais planejado, mais consciente, mais organizado. Mas aí em termos de futuro. Você concorda ou não? Não é questão de estar certo ou estar errado. Põe aqui, concorda ou não? Você acha que aí é o ideal, aquilo que você tem visto aí depois dos 35 é melhor, não é? O que você tem observado aí? Coloca aqui, gente. Nós temos tantos estados aí, porque às vezes um estado é diferente do outro. Culturas diferentes, como que funciona, né? Aqui a gente tem o hábito até de ter o pessoal engravida bem rápido, né? Verdade. Aqui casa cedo até, e engravida cedo. Aí cedo. Vale os contextos culturais, né? Minas Gerais, a tradicional família mineira e tudo, vem ainda permeado por essas condições, né? Sim. Apesar que, eu não sou médica, não, mas a medicina traz que a fase ideal para engravidar é entre os 20 e 29 anos, né? Mas isso não significa que depois desse período, a mamãe não possa ser mãe após os 35 anos. Porque existem outras opções, por exemplo, congelamento dos óvulos. Mas né? Aí já é outro assunto. Mas é um trem caro pra caramba também, viu, gente? Tem que ter grana. Se trabalha se não tiver, bem, não adianta tem que ser muito bem planejado, muito financeiramente. Bem porque isso é outro assunto. Porque pode chegar também sobre fatores emocionais que pesam, aí eu imagino que pese com bastante vigor aí, né? A questão do emocional da própria mulher. Porque chegando ali aos 35, o próprio relógio biológico dela já começa a tocar o alarme. O alarme soa e aí então já começa a vir talvez aquela condição de é agora ou nunca, é agora ou nunca. Então aquilo que poderia ser também prazeroso, ser ali planejado, gostoso, sonhar, desejar, passa a ser também de uma certa forma, ainda que pela idade, né, parece meio paradoxal, mas precipitado. Sim. E existe também essa insegurança também das comorbidades que podem ocorrer em virtude disso, né? Aí, existem muitas tudo tem questões. Os prós e os contras, né? Seus prós e seus contras. Se você for pensar. Quando você teve filho, a Aline tinha quantos anos? O João Pedro, a Aline tinha 23. Novinho. 23 para 24, Ana Clara, 27. Ela casou com quantos anos, Serginho? 19.
Quando eu falo de determinação, de consciência dessa fase de amadurecimento, por exemplo, eu tenho um exemplo dentro da minha casa, da minha família, que é a minha cunhada. Ela já tinha tido 2 filhos e ela determinou que ela teria mais um aos 40. E o que aconteceu? Ela engravidou aos 40. Chegou aos 40. É o João, ele faz aniversário no Natal. Beijo, João. João do Natal aí, ó. João do Natal. Um abraço pra você, João. Você está assistindo aí, João. Um abraço pra você, amigão. Tamo junto. João vai fazer quantos anos? Ele vai fazer 10. 10. Então, o seu cunhado tem 50. Então, vamos falar aqui. Vamos falar Só aqui um ponto. Quebrar o gelo. Ai, E você concorda ou não ter filho depois dos 35 ou não? Manda sua opinião aqui, 31984029756. Vamos falar sobre alguns pontos mais específicos, Giovana. Por exemplo, flexibilidade de comportamentos. Sim. Depois dos 35, isso é mais flexível? Por causa desse amadurecimento. A pessoa está mais flexível a vários eventos. Por exemplo, uma birra, entende? Ao invés de agir de uma forma mais segura, vamos colocar assim, ela entende que aquele comportamento passa, como que eu vou fazer? Ah, não, eu não vou dar uma bronca agora, eu vou entender o porquê que a criança está com essa birra. Existe uma flexibilidade. Às vezes não é tão imediatista? Não é tão imediatista, ela consegue pensar numa Também consequência. não conta com aquela energia dos 20 e poucos, ela já está nos 30 e tantos. Aí tem até a mesma questão de uma energia ali que vai ser... Que não está disponível. Né, despendida ali naquela ação, né? Sim, mas aí é uma outra questão também que, por exemplo, essa gravidez após os 35 precisa se cuidar, né, Carol? Sim. Precisa estar em dia com as atividades físicas, porque a energia para ter criança após essa idade não é fácil. Eu sou um exemplo disso também. Ah, é? Eu tenho uma pequena, ela tem 4 anos. Uau, não vou falar a minha idade. Mas foi depois dos 35. Ela viu que eu fiz as coisas, aí ia pegar de novo. Depois você vai falar a minha idade aí, para todo mundo saber. Mas também, então, Giovana, a gente pode falar também de um outro ponto, que é a paciência. Onde que é a paciência? É para mais ou para menos? A paciência é para mais. Porque a pessoa já está um pouco mais segura, ela já tem uma vivência. Principalmente quando já teve filhos. Um filho não é igual ao outro, a criação não é um igual à outra. Mas e são quando é o primeiro, diferentes. O primeiro é uma experiência, que aí ali os 2 estão aprendendo um com o outro, né? Criança não tem manual de instruções. Não tem. Isso aí não mesmo. Então, assim, você vai aprendendo a lidar dia a dia com essas demandas do dia, tanto da criança quanto da mãe. E ajustando. Aí vem uma segunda criança. É completamente diferente. E quando vem a terceira? E vem a 4ª, e aí vai. É completamente diferente a educação de um para o outro. A gente aqui está falando até de pontos positivos, né? Sim. De depois dos 35. Aí a gente está misturando positivo, mas também não tem negativo. Aí eu fico pensando aqui, um ponto negativo. Eu entendo que a mulher realmente está muito mais madura depois. Eu vejo porque o meu perfil de ovelhas, né, Serginho, no Castelo, são mulheres jovens com filhos pequenos. Então, mulheres novas. E, às vezes, realmente, as pessoas, né, fantasiam muitas coisas que, às vezes, no fundo não é. Mas aí também eu tenho algumas, assim, sabe, a véia que resolveu ter filho. É verdade. Algumas pessoas, né, não concordam. O menino pode cair, a menina tem que tomar água, não sei o que lá, ela não come isso, não pode pôr a mão na boca. O que é aquilo? A bolha. Mas aí também isso acontece também na pessoa mais velha. Por às exemplo, vezes, aquele excesso ali. Isso acontece mais quando é o primeiro. Então, de repente, foi uma gravidez muito, muito planejada, já organizou a vida profissional. Muitas delas, às vezes, com a vinda dessa criança, precisa desacelerar um pouco. Aquelas que são privilegiadas, que podem desacelerar um pouco o trabalho, elas vão se dedicar ainda mais. Mas a primeira criança pode acontecer isso sim, ou não, né? Aí vai depender de... Vai depender de como que a pessoa da base ali, daquele núcleo familiar ali. Olha só que eu recebo aqui uma mensagem aqui, nós recebemos aqui da Elzi Alves, né? Deve ser Belo Horizonte. Ela está dizendo aqui, tenho um filho, tive aos 30. Hoje em dia não está fácil a educação e formação do caráter, principalmente na área cristã. Ter filhos simplesmente para mostrar à sociedade não é bom. Acho que o casal que tem filhos
depois de uma certa idade, criam os filhos muito mimados. Ah, é verdade. Aí tem aquela questão, Giovana, também, daquela mãe histérica, já pegando esse lado assim mais freudiano aí na história, essa mãe mais histérica aqui, onde ela projeta tudo ali no filho, aquela questão simbiótica ali, ela e o filho é uma coisa só, aí gera esse tipo de comportamento, excesso de cuidado. Às vezes não tem tanto do marido e se vê totalmente realizado na criança, né? Agora, isso é um problema, né? Nós sabemos que isso não é saudável. É o lado desfavorável da coisa, como a Carol levantou, né? Desfavorável, sim. Porque essa criança, como que ela pode crescer? Ela não vai ter oportunidades de resolver os seus próprios conflitos. Porque quando ela tem uma demanda, um problema, ela não vai conseguir elaborar o resultado, a solução disso. Porque ela tem a mãe para resolver todos os problemas. Vamos colocar um problema clássico. Na escola, por exemplo, há um problema na escola com um coleguinha, enfim. Ao invés, depende do problema, tá, gente? Porque existem problemas que as crianças não vão dar conta de resolver sozinhas, né? Mas outros sim. É preciso dar oportunidade para que essas crianças elaborem uma solução. Porque se elas tiverem a mãe por perto, o tempo em todo, seus responsáveis, para resolver todos os seus conflitos, como que ela vai crescer e desenvolver e resolver os problemas futuros? Por exemplo, quando cresce, vai fazer uma entrevista de empregos, não consegue a vaga. É uma frustração enorme, não está acostumada. Sempre teve todos os problemas resolvidinhos, tudo redondinho na fase do desenvolvimento, infância, adolescência. Né? Tem ali os pais, os responsáveis, dispostos 100% do tempo para ajudar e acolher em tudo que precisar e não deixa a criança, entre aspas, respirar. Como que faz? Essa é uma das vertentes de problemas. Aí não desenvolve tão bem essa autonomia. Não, desenvolve autonomia, senso crítico, né? Agora, sobre esse senso crítico, por um outro lado, também, sobre o aspecto aí da mulher, né, da mamãe, esse olhar crítico, construtivo também joga a favor. Joga a favor, porque a partir do momento que a criança consegue elaborar os seus conflitos, resolver os seus problemas, ela desenvolve pensamentos a respeito do que ela pode e o que ela não pode fazer. É o senso crítico. Porque aí aquela segurança da mãe, a segurança do pai, isso tudo já é naturalmente passado àquela criança que virá, né? Ou que já veio. Até porque, opa, não, tá tudo certo. Ela consegue desenvolver um pensamento a respeito dos problemas e consegue pensar o depois. Ah, ok, se eu resolver esse problema dessa forma, o que pode acontecer? Isso, isso e isso. E se eu resolver nesse outro caminho, pode acontecer isso, isso e isso. E ela consegue avaliar, sintetizar as questões como um todo, que é o objetivo. Tem até uma participação aqui da Ellen. Ela diz o seguinte: fui mãe aos 32 anos, né? Meus planos eram ser com 35, mas Deus mandou antes. Pelo que vejo, pelas minhas amigas que foram mães mais novas, elas não têm muita paciência com o filho, como eu tenho. Porque o que eu tinha que viver, né, o tempo livre para fazer aí o que eu queria, eu tive. Então, o que me faltava era cuidar, amar e dar atenção ao filho. Ela falando na condição dela, né? Apesar que não foi planejada, mas ela veio no momento certo da minha vida. Depois de 9 anos de casada, ela veio e é a melhor conquista que eu tive. É a Ellen, mãe da Radassa, que hoje tem 3 anos. Ai, que linda! Aí, ó, agora então tá com 35, é hora de arrumar um irmãozinho pra Radassa. Olha aí. A cobrança. Gente. Esse aí é outro caminho também que a gente pode falar sobre isso. Às vezes a pessoa não teve filhos até então porque ela não se sentia segura, não fez planos. Não fez parte do planejamento. Mas a cobrança, primeiro da família, depois dos amigos. Poxa vida, você não vai ter uma criança, né? E aí essa criança vem, tudo em virtude dessa cobrança, não só de cobrança, né? Claro, que as pessoas vão avaliar várias situações, mas vamos supor que ela se sinta nesse lugar, realmente eu preciso resolver essa questão. Tem uma participação, eu não vou nem citar o nome. Pode ser que esteja preparada ou não. Nem vou citar o nome para vocês poderem, né, para a gente poder ajudá-la. Minha mãe acaba que tem que cuidar dos netos, né, para os meus irmãos, porque as esposas acham
que a minha mãe tem que cuidar dos netos, a obrigação é dela. Só que ninguém tem consciência de que minha mãe está com 72 anos e cansada, né? E aí ela tá pedindo uma ajuda, como conversar. Ela precisaria de um conselho, né, para ela poder conversar com eles. Que não dá mais para a mãe ficar cuidando realmente dos sobrinhos dela, né, dos netos, porque a mãe já não tem mais físico, estrutura para isso, né? É o que nós estávamos falando. Como lidar para também não criar uma briga entre na família? Os irmãos, né? Bom, é importante, o que nós estávamos falando, que é delegar as funções, né? Isso é um exemplo clássico. Agora, o que pode ser feito? Esses irmãos, normalmente, normalmente não têm condições. Se está com a avó é porque não deve ter condições de uma estrutura para deixar com uma babá ou uma outra pessoa para cuidar. Ok, mas vamos reunir essa família e trabalhar o que essa avó dá conta. Dentro da idade, dentro das condições físicas, ela precisa cuidar da saúde, ela precisa ir a médicos, né? Ela, de repente, tem a casa para cuidar, marido, não sei. É aquela ideia, mostrar que a avó é um apoio, aquilo ali é um escape e não uma obrigação da avó. Né? E para a avó curtir, não reunir essa família e mostrar as limitações desses cuidados. Porque muitas vezes deixa crianças pequenas com esses avós e às vezes escapa alguma coisa e aí eles vão cobrar situações que essa avó não dá conta de resolver. Não é responsabilidade dela. E não é responsabilidade dela. Até porque também, né, Giovana, a gente pensa também o seguinte, vamos imaginar que talvez o filho mais velho dessa senhora de 72 anos já tem aí 20 anos de casado. Então. E já tem um menino, uma menina de 15. Se a avó, lá atrás, com 58, 57, ela tinha um vigor físico, ajudou ali, acompanhou, abraçou, e foi lá, curou o umbigo. Ela tinha um pique e foi o primeiro neto. Veio o segundo. Só que o tempo passou. E se hoje essa senhora de 72 anos, vamos dizer, se tornou avó do filho mais novo, por exemplo, ou o último a casar, que agora gerou um filho, que hoje está com 4 anos, um menino igual anjo, se não amarrar até voa. E a dona com 72 anos, só para manter uma tradição. Porque cuidou da menina da Carol, tem que cuidar do menino Serginho também. Pois é, cuidar não é assim, como? Né? O que é possível? Porque esquece que o tempo passou para a vovó. Mas esse cuidar como? É todos os dias? É o dia inteiro? É a avó que leva na escola, que traz de volta? A criança frequenta uma escola, pelo menos que a avó fique meio período? Como que é esse cuidar? E até se pensar, integral, se for, vamos pensar assim, pelo mínimo, fica na casa da avó 2 tardes por semana. Dependendo, já é muito. Já é muito, sim. Porque vai ser esses 2 dias de semana com obrigação. Como você citou lá no início da entrevista, foi aquele dia, aquele período para um Vale Night do casal, é outra história. Porque aí é prazer, o menino você pode amarrar o menino de cabeça para baixo. Aí é casa de vó, né? Casa de vó. Mas aí, nesse caso, quando delega funções, continua sendo a casa da avó, mas com muita responsabilidade que não é dela. Um peso para a avó que não é o que ela tem que viver. Compete a ela. Eu sugiro uma reunião familiar e mostrar para essa família quais as limitações dessa avó e que não é interessante isso nessa fase da vida. Pode não ser aquela conversa mais suave de todas, mas precisa ser proposta. Vai ser. É verdade. Querida, nós queremos te agradecer. Muito obrigada. Foi uma honra tê-la conosco. Eu que agradeço a todos vocês. Giovana Rodrigues, pessoal, aí, ó. Feríssima, veio nos abençoar também aqui nessa manhã, falando dessa decisão importante que tem da sido maternidade real, né? Após os 35. É verdade. Tem acometido muitas mulheres, né? Uma escolha corre com aí muitas mulheres. Grupo Obrigada, grande. Giovana. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Casa é sua. Ela gostou do cenário novo. Da outra vez estava no velho, aí agora voltou, está no novo. E a gente vai aproveitar, a gente vai para o intervalo pensando nisso, porque o Rafa Combas está aí, tem grávida no pedaço. Olha só, isso tem grávida que vai malhar aqui hoje. Vamos entender um pouquinho mais. E tem que fazer, isso é muito legal. É importante. Logo depois do intervalo. Pra cima.